O expurgo na parte superior do cume da estrutura de poder secreta do Zewa está quase completo, o que significa que outro expurgo muito maior, agora, está para ser realizado, de acordo com o Pentágono, CIA e outras fontes. Principais lideranças da Casa Branca, CIA, NSA, do FBI, Pentágono e de outras agências do Zewa, agora, estão compostas, quase em sua totalidade, de chapéus brancos. Isso significa que um expurgo sistemático, também, é possível das fileiras inferiores. Como resultado, nos próximos meses, as pessoas irão descobrir o quão horrível foram os crimes perpetrados pela máfia casariana. Lembrando que, os chamados líderes do Ocidente, tentaram ativamente matar 90% da população mundial. Foram pegos na fabricação e propagação de doenças como SARS, gripe aviária, ebola, etc. Também, foram pegos tentando causar fome em massa, disseminação de pragas em colheitas e pagando agricultores para cultivar combustível em vez de alimentos. Tem muito se esforçado em começar uma terceira guerra mundial. Estiveram por trás de incidentes de assassinato em massa como o 11 de setembro de 2001 em Fukushima. Está tudo comprovado. Agora, o que vai acontecer é que a maior parte da população mundial irá saber de tudo isso. Nos Estados Unidos, cerca de 1 milhão de pessoas participaram ativamente da trama para matar 90% de seus companheiros americanos e escravizar os sobreviventes, de acordo com a inteligência militar japonesa. Estes 1 milhão que pretendem se passar por judeus, muçulmanos ou cristãos evangélicos, etc., mas que adoram ativamente a Satanás, têm procurado refúgio em outros lugares do planeta, mas que, todavia, será em vão. Também tentaram sair do planeta. De acordo com fontes da CIA e do Pentágono, a cabala está presa em terra, já que o portal do CERN foi destruído, disse uma fonte do Pentágono. O que dizem sobre o CERN está correto, confirma uma fonte da CIA que tem acesso às bases antrópicas secretas. A Terra está em quarentena, ninguém entra e ninguém sai. A cabala casariana sionista está presa aqui no planeta e está sendo derrubada, continua a fonte. Para entender o pavor dos cabalistas, deem uma olhada neste vídeo, do príncipe Bandar bin Khalid, um dos principais conspiradores do 1109, cometendo suicídio no dia 12 de março, a fim de evitar enfrentar a justiça, depois que a ele ter sido negado asilo no Reino Unido. O príncipe Bandar Bush foi realmente afastado. Foi ele, não um sósia, que escorregou numa casca de banana e caiu nos trilhos. O significado real desta afirmação é que Bandar foi ajudado em sua tentativa de desafiar a gravidade. Ele estava mentalmente controlado por algum tipo de droga que alterou sua mente e não haverá autópsia. É como uma fonte da CIA explica o incidente. Agora, o ex-regime dos Estados Unidos, também, teve asilo negado pelo Reino Unido e pede proteção ao governo japonês. Segundo membros da família real japonesa e fontes da CIA, os japoneses foram avisados pelos militares do Zewa para negarem sua solicitação. De qualquer forma, o homem com o qual o ex-regime estava contando para proteção, o primeiro-ministro casariano, Shinzo Abe, irá se demitir nas próximas 2 semanas. Agora, esse regime está profundamente atolado em caca de cachorro. Vocês são sabedores do aço defeituoso vendido aos militares do Zewa, em que a blindagem dos veículos militares não iriam suportar o impacto dos projéteis recebidos. Venderam aço de baixa qualidade com defeito de fabricação, propositadamente. Bye bye, Egg, é o que uma fonte da CIA, na Ásia, tinha a dizer sobre o futuro do protetor do ex-regime. No entanto, a Sociedade Dragão Branco SDB pode oferecer proteção a esse regime, caso ele concorde em comparecer no clube dos correspondentes estrangeiros do Japão e dizer ao mundo a verdade sobre coisas como o voo 370-17 da Malásia. Quem foi seu pai real?
quem o colocou no poder, etc. O ex-regime está procurando abrigo, porque todos os que estavam na estrutura de poder dos Estados Unidos e que poderiam protegê-lo, estão sendo demitidos, presos ou mortos. A última missão do secretário de Estado do ZEUA, Rex Tillerson, foi ao Quênia para dizer ao governo queniano que não desse asilo, dizem fontes do Pentágono. Na semana, o próprio Tillerson foi demitido por ter concordado com a falsa afirmação da Cabala, de que a Rússia estaria usando gás venenoso para matar dissidentes no Reino Unido, dizem as fontes. A primeira-ministra Theresa May, do Reino Unido, o presidente Emmanuel Macron, da França e a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, na semana passada, revelaram suas filiações na Cabala, acompanhando o último esquema de jogar toda a culpa na Rússia. A verdadeira razão por que Sergei Skripal foi envenenado foi porque estava prestes a fornecer provas da ligação de Hillary Clinton e o Partido Democrata do ZEUA com as tentativas de manchar a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizem fontes do FSB russo. Enquanto isso, um denunciante do Google diz que o Google está usando o rótulo de agente russo para tentar banir jornalistas e denunciantes que são contra sua agenda de controle mental. Enquanto isso, a fonte da CIA, acima mencionada e, com o acesso à base da Antártida, tem uma explicação muito mais esotérica para os histéricos ataques contra a Rússia. Segundo ele, o presidente russo Vladimir Putin desativou 3 portais estelares, que estavam localizados na Síria. Putin é responsável pelos portais que estão lá e isso é o que realmente irrita a Cabala. Ele não permitirá que esses portais sejam utilizados para que os cabalistas possam escapar do dia do julgamento, diz a fonte. Como de costume, com esse tipo de informação do tipo arquivo X, escrevo o que as fontes me informam e deixo aos leitores o discernimento de que isso realmente esteja acontecendo. Tudo que posso confirmar é que o planeta, definitivamente, está em quarentena. De qualquer forma, agora que Tillerson e seu homem da mala, Steve Goldstein, foram demitidos, o novo secretário de Estado, Mike Pompeo, armado com conhecimento das operações da CIA, irá supervisionar uma expurgo ainda maior do Departamento de Estado. Fontes do Pentágono dizem que o FBI e o Congresso do ZEUA, também, estão investigando atividades criminosas perpetradas pelo Departamento de Estado e seu ex-chefe, John Kerry. Acrescentam, a própria CIA está sofrendo um grande expurgo, agora que está sob o controle militar do ZEUA. A nova diretora da CIA, Gina Haspel, é um temido agente e irá expurgar a facção Bush, neoconservadores e outros traidores, dizem fontes do Pentágono. Eis o que um colega da CIA tem a dizer sobre Haspel: ela é calma e discreta, não é franca nem boca grande, como dizemos. Seus olhos são muito focados e intensos. Sentinela, uma mulher altamente inteligente que manteve sua missão real para ela mesma. Esta fonte diz que, provavelmente, ela estará passando seu bisturi nos sites obscuros da CIA, que lidam com drogas, contrabando de armas, lavagem de dinheiro e coisas do gênero. O FBI e o Departamento de Justiça também irão presenciar um expurgo de lacaios da Cabala, concordam várias fontes. A demissão do vice-diretor do FBI, Andy McCabe, é apenas o começo, já que as cabeças irão rolar, com uma encomenda da FEMA de 16.000 lâminas de guilhotina, declara ominosamente uma fonte do Pentágono. Presumivelmente, ele estava se referindo às guilhotinas, amplamente divulgadas e encomendadas pela Cabala, presumivelmente para uso contra americanos. Outro motivo para a raiva contra a Cabala entre os militares do ZEUA e das agências é o desaparecimento anual de 800.000 crianças nos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Numa contrapartida, a China,
com 4 vezes a população, tem 20.000 crianças desaparecidas a cada ano, de acordo com o Departamento de Estado do ZEUA. Isso significa que as crianças do ZEUA são 160 vezes mais propensas que as crianças chinesas para desaparecerem. Enquanto muitas das crianças desaparecidas são encontradas, muitas desaparecem para sempre. Existem vários insiders que testemunharam que tais crianças foram estupradas, assassinadas e comidas por cabalistas. Para acabar de uma vez por todas com essa horrível tomada secreta dos Estados Unidos por uma cabala assassina, os militares do ZEUA estão reativando muitos generais e oficiais aposentados para o serviço ativo, dizem fontes do Pentágono. Entre aqueles que estão de volta ao serviço ativo estão Mike Pompeo, o advogado especial Robert Mueller e muitos outros, dizem as fontes. Agora, sinais estão em todas as partes de que os cabalistas casarianos terão de enfrentar a justiça. Este escritor há muito estimulou para uma verdade e reconciliação no estilo sul-africano, todavia, parece que isso não acontecerá para muitos daqueles no topo desta estrutura de poder secreta, uma vez que seus crimes foram muito horríveis. Numa nota final desta semana, fontes da CIA estão nos dizendo que Elon Musk, da Tesla Motors, é um agente de lavagem de dinheiro do Pentágono. Isso pode explicar muita estranheza em torno dessa empresa, como os relatórios de várias fontes de que Musk, realmente, estaria atrás da crise do míssil norte-coreano. Isso significa que o Pentágono, via Musk e a Tesla, usava mísseis nucleares norte-coreanos como uma ferramenta em negociações com a China. A mais recente é a notícia de que a Tesla estaria contratando o pessoal do site de notícias satíricas The Onion para algum tipo de projeto secreto. Atualmente, é claro, é difícil dizer a diferença entre o que o site The Onion está informando e as chamadas empresas de mídia convencionais, como a CNN, estão relatando. Talvez o Pentágono esteja planejando finalizar os últimos fragmentos da credibilidade das mídias corporativas dos casarianos, colocando-a sob o gerenciamento de cebolas. Como diz o ditado, às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. Estamos entrando em tempos estranhos, mas que, todavia, parece ser um bom tipo de estranheza.